Convidar você a abrir tua Bíblia, 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 11. Na nossa segunda mensagem da nossa campanha Vivendo o Amor, o tema vai ser Amor em Prática. Como nós podemos entender um pouquinho mais a respeito do que é o amor para Deus na prática. Como que eu posso pegar os conceitos a respeito de amor que a Bíblia nos traz e transformá-los em prática na minha vida. Muitas destas coisas já têm acontecido. Temos feito alguns exercícios no nosso dia a dia para que a gente possa colocar o amor em prática. O amor a Deus, temos buscado, e se você deve ter recebido, se não recebeu, um informativo que vai ter aí algumas coisas bem legais para você, você não precisa pegar agora, mas algumas coisas legais a respeito de devocionais diários que você pode fazer. Então, um exercício que você pode crescer amando mais a Deus. Tem algumas dicas de como você demonstrar amor ao próximo, várias dicas de como você fazer isso na prática, muito legal. Mas vamos entender aqui pela Bíblia, amor em prática. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui já começa dizendo, Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. É uma característica do caráter de Deus, o amor. E ele diz, quem não ama, não conhece a Deus. Se alguém diz que conhece a Deus, mas não vive o amor, se não demonstra o amor, é porque não conhece de verdade. Aí continua dizendo, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Quer dizer, Deus não ficou parado, Deus não ficou num amor teórico, Deus manifestou o seu amor. Deus demonstrou de uma vez por todas, numa manifestação, numa prova de amor perfeita, o seu amor a nós, enviando Jesus para que todos nós pudéssemos viver por meio dele, porque não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser Jesus. Não existe salvação em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa, porque a salvação é uma pessoa, é Jesus que veio a essa terra e se entregou por nós. Essa é a verdade que nos liberta, Jesus, esse é o Evangelho, é a boa notícia que nos livra da morte, que nos livra do mal, que nos livra do inferno, o amor de Deus sendo manifestado a nós, Jesus vindo a essa terra. Aí continua dizendo, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui ele está falando a respeito de quem tomou a iniciativa, quem amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, Deus nos amou primeiro. Ele amou ao ponto de não se importar com uma humanidade afastada dos seus caminhos, uma humanidade morta em seus delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ele enviou Jesus para nos dar vida, ainda quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E no final diz assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Vamos ler juntos esse versículo final? Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Já que Deus manifestou esse grande amor por nós, já que é assim que Deus me ama, já que é assim que Deus te ama, nós também devemos amar uns aos outros. O nosso objetivo ao terminar essa noite é que você diga, eu preciso aprender a amar. Eu decido amar as pessoas que estão perto de mim, eu decido manifestar amor, eu decido viver esse amor na prática. Quando Deus está dizendo, quando o apóstolo João está escrevendo aqui, dizendo, visto que assim Deus nos amou, assim também nós devemos amar, ele está falando a respeito de um amor digno de ser imitado. Ele está falando algo que deve ser seguido por nós, algo que, como se nós, filhos, criaturas de Deus, olhássemos para Ele e pensássemos no exemplo, como Deus ama. É assim que eu quero amar.
É assim, é nesse amor que eu quero me basear, para que eu possa crescer, para que eu possa realmente viver na prática esse amor. Isso significa, de verdade, que você e eu precisamos amar as pessoas que são fáceis de amar e amar também as pessoas difíceis de amar. Pensa em alguém fácil de amar para você. Né? De repente pensou aí, pessoa querida, né? Sua mulher, seu marido, né? Seus filhos. Ou de repente você pensou numa pessoa difícil de amar. Sua mulher, seu marido, seus filhos. Né? Gente, amor é isso. É amar as pessoas fáceis de amar e amar as pessoas difíceis de amar. E aí vem uma pergunta: por que eu devo amar? Ou por que nós amamos? E a Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque nós estamos enxergando, estamos vivendo o amor de Deus por nós, então eu devo imitar este amor, então eu devo viver este amor de uma maneira real na minha vida, dia após dia. Então você pensa nisso, que Deus está te desafiando a crescer, então abre o teu coração. Eu gostaria que você quebrasse aí qualquer paradigma na tua cabeça a respeito de amor, a respeito das pessoas difíceis de serem amadas, a respeito das pessoas complicadas da sua vida, porque em algum momento nós somos os complicados, em outro momento os outros são os complicados. Resumindo, eu acho que não existe ser humano inteiramente fácil de ser amado, e se existe é muito difícil encontrar, porque os relacionamentos são feitos por pessoas, são compostos por pessoas, e pessoas erram, pessoas pisam na bola, pessoas falam o que não devem, e pessoas deixam de falar aquilo que deve. É assim ou não é? Disso são feitos os relacionamentos. Por isso que Deus, conhecendo a natureza do homem, conhecendo o homem afastado dele, com todos os seus poréns, com todas as suas debilidades, as suas fraquezas, tantas vezes Ele nos disse na Bíblia: amem-se uns aos outros. E com isso, eu quero levar você a pensar que o amor não é um sentimento. Diga, o amor não é um sentimento, é uma decisão. Sabe por que eu digo isso? Que o amor não é um sentimento, mas o amor é uma decisão. Porque se o amor fosse simplesmente, tá? Eu digo simplesmente porque também faz parte, sentir amor. Mas se o amor fosse simplesmente sentimental, se o amor fosse simplesmente ou totalmente espontâneo, Deus não precisaria ter mandado tantas vezes a gente amar uns aos outros e a gente se amar. A gente amaria naturalmente. Se amor realmente fosse, eu preciso amar só aquilo quando eu sinto amor, ou quando está fácil amar, resumindo, quando é natural para mim amar, Deus, que conhece os nossos corações, não teria dito: amem-se uns aos outros. Olha, aquele que ama conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus. Se você não demonstrar esse amor, é a mesma coisa que não amar. Amem-se uns aos outros. E a Bíblia diz isso 1, 2, 10, 20, 50 vezes, falando para nós vivermos em amor, falando para a gente amar. Eu fiquei pensando, por que Deus disse isso? Porque amar não é simplesmente um sentimento. Amar é uma decisão. E Deus nos pediu, Deus nos ordenou que nós amássemos. E Ele ainda deu o exemplo e disse: é possível amar porque eu amei vocês primeiro. Tem um pastor chamado John Stott que escreveu uma frase seguinte: o amor cristão não é vítima das nossas emoções, mas servo de nossa vontade. O amor cristão não é vítima das nossas emoções. Quer dizer, quando eu sinto amor, eu vou amar. Quando eu tenho vontade, eu vou amar. Quando está fácil amar, eu vou amar. O amor é servo da nossa vontade. Quer dizer, na prática, eu posso escolher amar. Eu posso decidir amar. E o meu objetivo é que você saia daqui dizendo: olha, eu decido amar, eu decido crescer em amor, eu decido amar quem é fácil de ser amado e decido amar quem é um pouco mais difícil ou muito mais difícil de ser amado. Sabe como é que é o amor na prática? É assim, ó, você não gosta de repente do jeito, né, que o fulano, né, que a ciclana
agem, você não gosta do jeito que ele fala, você não gosta do jeito que ele lida com as coisas, não gosta do jeito que ele lida com você, não gosta do jeito que ele trabalha, não se bate, não dá muito certo. E aí sabe o que o amor faz? Ele decide tratá-lo bem de qualquer maneira. Esse é o amor. Esse é o amor. Eu posso decidir responder diferente da maneira que os meus sentimentos me mandam responder. Isso é o amor. Eu posso sentir extrema ira, mas eu posso agir com amor. Eu posso me sentir totalmente injustiçado, mas eu posso decidir passar por cima e amar e perdoar, mesmo quando eu não sinto vontade de fazer isso. Porque o amor é escravo daquilo que a gente decide fazer. Deus decidiu e Deus amou o mundo, não em teoria, não em sentimento, mas Deus demonstrou na prática esse amor. E é isso que nós devemos fazer. Deixe-se confrontar pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Sabe, olha, quando você tem vontade às vezes de desistir de um relacionamento, seja ele em que nível for, o amor te diz, decida insistir. O amor te diz, decida continuar, até que decida ir um pouquinho mais. Quando, de repente, você não tem vontade, quando você não tem vontade de amar, ame mesmo assim. Sabe, quando, ao invés de estender a mão, você tem vontade de estender o punho, é aí que você tem que dizer, eu vou estender a mão, eu vou ajudar, mesmo que a minha vontade não seja assim, mas eu vou e eu decido amar. Amar na prática é isso, é viver aquilo que Deus tem. É nessas pequenas e grandes coisas da nossa vida. Porque se você for parar para pensar, tudo que você faz tem a ver com os sentimentos. Tem pessoas que não amam a si mesmas. Tem pessoas que não conseguem amar os outros. Tem pessoas que têm dificuldade de amar ou demonstrar o amor a Deus. Porque a Bíblia diz que amar a Deus é obedecê-lo. Amar aos outros é perdoar, é suportar, é não caluniar. Sabe, quando a gente está com vontade de falar umas boas diretamente para alguém, mas a gente sente que isso não é bom, isso é amar. Ou quando a gente está com vontade de falar um monte de coisa, talvez não na frente do outro, mas para outra pessoa que está do teu lado e que vai concordar contigo, e você decide não falar mal do outro, você está amando. Isso é amar na prática. Amar e contra muitas vezes a sua própria natureza humana, que a Bíblia diz, é a sabedoria humana, que a Bíblia diz que é pecaminosa, que é demoníaca, quer dizer, que ela não dá valor para as coisas de Deus de uma maneira natural. Mas nós, a Bíblia diz, que nós, pelo Espírito Santo de Deus habitando em nós temos a mente de Cristo. Quer dizer, nós podemos amar como Jesus amou. E eu vou te dizer, amar na prática é amar como Jesus amou. Não tem ninguém que a gente possa imitar melhor para aprender a amar do que o próprio Jesus. E a primeira coisa que Jesus amou, a primeira instância do amor de Jesus que nós precisamos imitar é o amor que ele tinha a Deus. E amar a Deus não é simplesmente dizer que ama a Deus. Amar a Deus não é simplesmente eu ter uma religião, eu fazer alguns rituais, eu passar por algumas coisas aqui nessa terra, eu estudar sobre Deus. Não é simplesmente isso. A Bíblia diz que aquele que ama, aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, este é aquele que ama a Deus. E Jesus fez isso. Jesus guardou, Jesus obedeceu a Deus. Em João 8:29, Jesus disse, olha, eu sempre faço o que o agrada, falando a respeito de Deus. Eu sempre faço o que o agrada. Jesus amava a Deus acima de todas as coisas. Quando perguntaram para ele, olha, Jesus, dos mais de 1000 mandamentos que se desdobraram o Antigo Testamento, qual deles é o mais importante? Jesus disse, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro, esse é o grande mandamento. Jesus continua dizendo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é semelhante a este mandamento. Se você cumprir essas duas coisas, você vai estar cumprindo toda a lei, você vai estar obedecendo inteiramente aquilo que Deus tem para que você obedeça.
E é isso que Jesus fez. Ele amou a Deus, ele obedeceu a Deus. Isso nos leva a pensar na nossa vida, porque muitas vezes a gente ama a Deus de um amor sentimental, ou de um amor apenas intelectual. A gente sabe que Jesus nos amou, a gente sabe que Deus nos ama, a gente entende isso e a gente fica com uma vontade de se voltar a Jesus, quer se converter a Ele. Por que é essa palavra se converter? Eu estou indo para um lado e eu viro para o outro lado. Eu entendo que a minha vida sem Jesus estava perdida, então eu faço uma conversão, como no trânsito, e vou para o outro lado com a minha vida. E eu tenho vontade de me converter a Jesus, de me voltar a Ele, mas eu não tenho vontade de obedecer. Eu não tenho vontade de deixar algumas coisas da minha vida que eu sei que não agradam a Deus. Eu não tenho vontade de me expor àquilo que a palavra de Deus diz que não é esse o melhor caminho para mim, eu não tenho vontade. E aí a gente está decidindo na prática não amar a Deus. Mas quando eu decido amar a Deus, quando eu decido deixar que a palavra de Deus me liberte, quando eu decido deixar que a verdade de Deus venha me libertar, a gente cantou, eu vou deixar a verdade me libertar. E o que o mundo precisa é de amor, e eu faço parte desse mundo, então eu preciso de amor, então eu preciso deixar a verdade de Deus me libertar. É isso que eu preciso obedecer a Deus. Amar a Deus é obedecer a Deus. Jesus fez isso na prática. Quando Jesus não tinha vontade, ele continuou amando. Quando Jesus estava lá no Getsemane, quando ele estava lá naquele jardim, na noite em que ele seria preso, né, ele estava prestes a ser crucificado, e ele sabia que coisas terríveis iriam acontecer com ele, porque Deus já tinha revelado para ele que esse seria o caminho, mas Jesus não estava com vontade humana disso acontecer. Ele disse, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim, é difícil, mas ele disse que seja feita a tua vontade e não a minha. E quem que Jesus escolheu obedecer? A sua vontade ou a de Deus? A de Deus, e nós estamos aqui por causa disso, porque Jesus obedeceu a Deus em nosso lugar, e abriu um caminho para que nele nós pudéssemos também obedecer a Deus, porque obedecer a Deus não consiste simplesmente de regrinhas e regrinhas e regrinhas. Obedecer a Deus consiste em amá-lo, consiste em colocá-lo em primeiro lugar das nossas vidas, em manter Ele como o primeiro amor das nossas vidas, e aí eu vou procurar ver o que o agrada. Sabe, na maneira que eu trabalho, eu vou ver como agrada a Deus. Na maneira que eu lido com a minha esposa, com a minha filha, eu vou ver como agrada a Deus. Na maneira como eu lido com meus amigos, na maneira como eu assisto televisão, como eu navego na internet, na maneira como eu converso, na maneira que eu faço qualquer coisa. Eu vou buscar entender o que agrada a Deus. E assim eu vou proceder. Isso é amar a Deus. E Jesus nos ensina. Mas não para aí, né? Jesus disse, ame o Senhor teu Deus acima de tudo, né? E ele disse, ame também o quem? O próximo. E a gente leu lá no versículo lá em cima, assim como Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Sabe quem são os outros? Vou te dizer uma coisa que você já sabe, mas talvez você não tenha parado para pensar. Tirando você, 100% do mundo são os outros. Verdade ou não é? Tirando você, 100% do mundo são os outros. Uma vez, uma pessoa me disse isso, né? Falando, olha, amar uns aos outros. Ela falou assim, pastor, amar é fácil, difícil é amar os outros, né? Falei, nossa, né? Que conclusão. Porque amar os outros, amar a si mesmo, quer dizer, é muito mais fácil, né? Por isso que a Bíblia diz, Jesus mesmo diz, olha, ame ao outro como a ti mesmo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque é muito mais fácil a gente se amar do que amar o outro. E aí a gente chega àquela conclusão, se não fosse os outros, né? Os outros. Porque quem faz as coisas erradas pra gente? São os outros, né? Quem que pisa na bola com a gente? São os outros. Quem que fere a gente? São os outros. Quem que decepciona a gente? São os outros. Quem? Os outros e os outros. Jesus em João 13, 34 e 35... diz algo muito especial, ele vai aprimorar e ele vai de novo puxar o exemplo para si mesmo.
Já tinha falado lá atrás, ele vai puxar de novo esse exemplo para ele e diz assim: um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está dizendo, olha, na prática é assim que se ama. Na prática é uns aos outros. Na prática tem a ver com os outros, sim. E eu vou tentar colocar em duas partes simples aqui. O que é imitar Jesus no amor? O que é amar na prática como Jesus? Amar na prática como Jesus é aceitar os outros. Diga, aceitar. Deus aceita você, então você precisa aceitar os outros. Essa é a regra. É assim que funciona. Deus aceita você, então você precisa aceitar os outros. Jesus te aceitou, então você precisa aceitar os outros. Mas aqui entra uma questão muito importante, porque aceitar é uma palavra que, principalmente na nossa língua, ela tem uma conotação bem ampla. Quando a gente fala de aceitar, a gente não está falando, biblicamente, de concordar com tudo que o outro está fazendo. Não é assim? Vamos num raciocínio aqui. Deus ama o mal? Não. Tá? Deus ama o pecado? Não. Mas a Bíblia deixa claro que Deus ama o pecador. A Bíblia deixa claro que Deus ama aquele que comete o pecado. Ou seja, eu, você, toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus e todos precisam de salvação por meio de Cristo Jesus. Isso é aceitar, é receber a pessoa como ela está, mas não significa que você precisa concordar com tudo aquilo que ela está fazendo de errado. Isso significa que você precisa lidar com ela como Deus lida. Você precisa lidar com ela como Jesus deixou o exemplo de como deve se lidar com alguém que está assim. Sabe, muitas pessoas têm vindo com este questionamento, pastor, mas o que significa aceitar as pessoas de verdade? Sabe, primeira coisa, para a gente entender o que é aceitar, a gente precisa entender que o pecado fere muito a Deus. Que o pecado e Deus não combinam, e o pecado é tudo aquilo que o desagrada, sabe? Primeira coisa, o grande pecado de ser independente de Deus, mas todos os outros pecados não agradam a Deus. E pecado continua pecado e sempre vai continuar para Deus. Sabe, falar mal uns dos outros, continua pecado e sempre vai ser, mas nós precisamos aceitar. Sabe, mentir, enganar, passar a perna em alguém é pecado e continua sendo. Sabe, todo o relacionamento sexual fora de um casamento entre um homem e uma mulher é pecado e sempre vai ser para Deus. Mas nós precisamos aceitar o pecador e não o pecado. Sabe, tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado sim. Mas o que é aceitar? É amar. E o que é amar? É aceitar, é receber. Mas como Jesus fez? Como Jesus fez? Jesus sempre separou aquilo que a pessoa é daquilo que a pessoa faz. Porque se for parar para pensar na sua vida e na minha vida, nenhum de nós merecemos por nós mesmos a salvação. Nenhum de nós somos bonzinhos o suficiente para dizer, Senhor, eu mereço ser salvo. Não tem como. A gente vive em pecado e a gente conhece a Jesus e o nosso passado é apagado. Os nossos pecados são perdoados e a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento, quer dizer, Ele escolhe esquecer os teus pecados, a tua vida velha. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e tudo se faz novo para essa pessoa. Mas aí, a Bíblia também diz, depois disso vocês precisam crescer. Vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Vocês precisam deixar para trás o pecado. Vocês precisam deixar para trás o embaraço. A Bíblia diz, coloquem os seus olhos em Jesus, que é o autor, que é o consumador da vossa fé, e deixa para trás o pecado. Deixa para trás o pecado. Isso faz parte de entender como aceitar. Jesus demonstrou isso na prática. Trouxeram para ele, você já deve conhecer a história, uma mulher que tinha sido apanhada em adultério.
E este pecado podia ser relacionado a qualquer pecado na área sexual na época, era tudo encaixado dentro do adultério. E esse pecado era passível de morte física naqueles dias. E as mulheres que fossem apanhadas assim seriam apedrejadas. E todo o povo pegou aquela mulher, trouxe, e os fariseus, que eram os conhecedores da lei, trouxeram-na diante de Jesus para apanhar Jesus, para ver o que Jesus ia falar nessa situação. Já que Jesus pregava o amor, o que Jesus ia falar para aquela mulher? E é mais ou menos a encruzilhada em que muitos de nós nos encontramos nos nossos dias a respeito de receber a pessoa. Gente, eu não estou falando de um pecado específico aqui, eu estou falando de qualquer coisa, eu estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de qualquer situação. E aí trouxeram diante de Jesus, e Jesus ensinou como é o caminho do amor. E eles falaram: e aí, Jesus, nós apedrejamos ou não apedrejamos essa mulher? Ela foi pega em flagrante, então ela fez mesmo aquilo que a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que nós devemos fazer, Jesus? Como é que é? E a Bíblia diz que Jesus ficou lá desenhando na areia, Jesus ficou lá, até que Jesus olhou para aquele povo todo e disse assim: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um por um, eles foram largando as suas pedrinhas e saíram. Isso nos ensina que nenhum de nós é passível de atirar a primeira pedra, porque todos nós precisamos do amor de Deus para ser salvo. Todos nós precisamos do perdão de Deus para ser salvo. Sabe, se você foi bonzinho ou se você não foi, você precisa do amor de Deus, você precisa do perdão de Deus na tua vida. Jesus ensinou um princípio muito importante naquela vez, depois ele explicou a respeito disso. Ele falou: olha, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Jesus, em sua primeira vinda, veio para salvar o mundo, veio para amar o mundo, veio para libertar o mundo, justamente do pecado que afasta de Deus, e desse sistema em que um quer ficar tirando pedra no outro. Jesus, na sua segunda vinda, vai vir em poder e grande glória para julgar todas as coisas. Por isso eu e você temos essa vida para escolher de que lado a gente quer estar. Do lado que recebeu o amor, do lado que está vivendo o amor, ou do lado que vai ser julgado. Mas não pensa que Jesus deixou isso quieto. Jesus agora que tinha tratado com aquelas pessoas todas, que tinha tratado a respeito da necessidade humana de julgar e de apedrejar alguém. Porque parece que as pessoas têm vontade de apedrejar alguém. E Jesus disse: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E eles, ficou Jesus e aquela mulher. E agora Jesus precisava tratar com ela. Jesus precisava mostrar o outro lado da moeda. Olha, ninguém te acusa, mas agora eu preciso mostrar uma coisa muito importante para você. Como se Jesus falasse isso. Ele perguntou para aquela mulher: alguém aqui está te condenando? E ela olhou, não viu mais ninguém estava condenando. Ela falou: não. E Jesus falou: eu também não te condeno. Mas aí ele disse algo muito importante. Ele falou: vai e não peques mais. Vá e não faça mais isso. Isso ensina um princípio muito importante a respeito da salvação. Isso nos mostra como é a nossa vida. A gente chega para Jesus. A gente pode chegar com um monte de gente querendo apedrejar a gente pode chegar com os nossos próprios pecados pesando nas nossas costas e fazendo uma grande pressão em nós. E Jesus diz: eu não te condeno, eu te perdoo se você se arrepender. Mas aí é como se ele olhasse para nós e falasse: agora em diante é outra vida, eu já te perdoei, mas agora é o seguinte, você precisa ir e não pecar mais. Você precisa ir e não ter o mesmo amor pelo pecado que você tinha antes. Você precisa ir e você precisa escolher de que lado você está. Você precisa escolher o que você está fazendo na tua vida. Se aquilo que você faz ou deixa de fazer está de acordo com aquilo que Deus tem para você. Jesus ama as pessoas, mas abomina o pecado. Ele quer que nós nos livremos dele. Ele quer que a gente seja livre para poder usufruir do amor de Deus e amar uns aos outros. Sabe, com isso na nossa mente, a gente pode entender o que é aceitar uns aos outros, o que é amar uns aos outros. Sabe, amar o outro é amar a pessoa, mesmo que ela não mereça
ser amada na sua opinião, por ela ter feito isso, por ela ter feito isso ou aquele outro. Amar as pessoas é entender que Deus as ama e nós precisamos amar também. Eu não estou falando que você precisa fingir que nada aconteceu. Eu não estou falando que não é para você falar nada. Eu não estou falando que não é para você resolver as situações de conflito que existem entre um ou outro, porque a Bíblia fala diferente disso. A Bíblia diz, olha, vai lá, se você tem algo contra alguém, ou se você percebe que alguém tem algo contra você, vai lá e resolve essa situação, mas com o Espírito Santo ao teu lado. Resolve essa situação em amor. Sabe, isso, amar implica, às vezes, em pedir desculpa daquilo que você não fez. Amar, às vezes, implica em você se arrepender por aquilo que você não teve intenção de fazer, mas que para o outro feriu. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Mas eu não quis fazer isso. E a gente diz assim, olha, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Aquilo que os outros entendem, eu não estou nem aí. Mais ou menos. Porque aquele que vai entender são os outros, e os outros precisam ser amados. Então, se o outro, que é o teu próximo, que muitas vezes é a pessoa que você gosta, que está perto de você, que trabalha contigo, que mora contigo, ele entendeu errado, se ele ficou magoado contigo, mesmo se você não tem intenção, você vai amar, e você vai pedir perdão. É fácil, é difícil? É difícil. Por quê? Porque amar não é um sentimento, amar é uma decisão. A Bíblia também fala a respeito de amar na prática perdoando, porque Jesus perdoou. A Bíblia diz, perdoem, Jesus falando, perdoem e serão perdoados. Sejam misericordiosos como Jesus, né? Porque como o Pai de vocês é misericordioso. Deus teve misericórdia de nós porque nós não merecíamos. E eu vou dizer, perdão é graça. Perdão é de graça. Deus nos amou, Deus nos perdoou pela graça. Graça significa amor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos amou. A primeira coisa que a gente precisa para ser salvo é entender isso, que o meu pecado me separa de Deus, e eu preciso de salvação, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. E Ele me ama, e Ele me dá de graça, por meio de Jesus, a sua salvação. Mas aí Ele vai dizer, com essa graça que eu dou para vocês, sem vocês merecerem, vocês precisam também amar uns aos outros. Vocês precisam também perdoar uns aos outros. Se eu fizer uma pergunta, eu tenho certeza que você vai responder ela positivamente. Sabe, existem pessoas na sua vida que você acha que não merecem o seu perdão? Tem muitas. Aquela pessoa não merece o meu perdão, não merece ser perdoada. Eu vou te dizer a verdade, essa verdade tem o poder, porque ela é a palavra de Deus para libertar a tua vida. Você também não merecia ser perdoado, mas Deus te perdoou. Você não merecia a salvação que você está recebendo de graça em Cristo Jesus. Por isso que o Jesus diz, perdoem e vocês serão perdoados. Por isso que quando a gente ora a oração do Pai Nosso, que é um exemplo para nós, a gente diz assim, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quer dizer, da mesma forma que nós perdoamos, nós vamos ser perdoados. Se eu não perdoo, como eu posso querer ser perdoado por Deus? Assim como o amor, o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. E Deus diz, agora você pode perdoar, porque eu te perdoei. Eu te perdoei sem você merecer. E agora você vai decidir perdoar os outros, mesmo sem eles merecerem. Porque a questão aqui não é de julgamento. Jesus, que é Jesus, e que tinha a prerrogativa de ser santo, e de não ter nenhum pecado, não atirou a primeira pedra. Sabe, o único que podia ter atirado uma pedra foi Jesus, ele não fez. Ele disse, eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Nós temos que estender o amor de Jesus para as pessoas. Sabe, tem uma música que a gente canta aqui, a gente cantou na semana passada, que diz uma parte assim, olha, eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. E eu quero te desafiar a pensar, quanto tempo da tua vida você já deve ter perdido com ressentimentos? Com falta de perdão, com mágoa, com dor no coração, fica remoendo situações e dificuldades e coisas. Sabe, o ressentimento congela você. Ele faz você perder tempo, faz você perder tempo com as pessoas ao seu redor. Talvez você não consegue
amar direito nem as pessoas que você ama, por conta das pessoas que você odeia, ou que você não perdoa. Você não consegue nem usufruir da tua própria vida, por causa de pessoas pelas quais você nutre um ressentimento muito grande. Tem tanta gente congelada no tempo, por causa de ressentimentos, por causa de falta de perdão. E Deus diz: vivam o amor, e o amor perdoa, não porque as pessoas merecem, mas porque Deus te ama e te perdoou, e agora te diz, da mesma forma você vai perdoar os outros. Entende a diferença? Mas eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Sabe, Deus decidiu, Deus amou tanto o mundo que Ele deu Jesus, e para Ele foi difícil. Jesus não estava com vontade, Jesus disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe, não estava com vontade de passar todo aquele sofrimento, mas Ele obedeceu a Deus, Ele se deu por mim, por você, se entregou para que nós pudéssemos ter vida, e Ele se entregou para que você pudesse usufruir do amor de Deus e perdoar os outros também. Amém? Feche os teus olhos, coloca na presença de Deus, peça ao Espírito Santo que fale contigo. O que você precisa dizer para Deus depois de tudo isso? Depois de tudo que você tem ouvido, o que é amar na prática para você? O que falta na tua vida para que você viva o amor, para que você consiga? Às vezes o que falta para você é amar realmente na prática, é perdoar, é aceitar, é olhar como Deus olha. Coloque a tua vida diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Quando eu digo Espírito Santo falar, é algo natural, é algo simples, é dentro de você. Sabe, se você perceber alguma coisa na tua vida que precisa ser transformada, não deixe barato, não perca um tempo aqui, mas ganhe muito, porque o que perde tempo é ficar com ressentimento, é ficar com falta de perdão. Nisso, eu quero falar para aqueles que talvez não têm certeza de que já receberam esse perdão de Deus. Talvez aquele que ainda se sinta um pouco pesado, sobrecarregado pelos seus pecados, pelos seus erros do passado, ou aquele que talvez não tenha feito nada humanamente condenável, mas que olha para si mesmo e diz: eu preciso de um Salvador, porque eu entendo que eu preciso, porque eu também sou pecador. Quero convidar você a colocar a tua vida diante de Deus. Você e Deus, você e Deus. O dia para você receber o perdão de Deus é hoje. O momento para você se entregar para Deus é hoje. O momento para você decidir que a C e DC não vão marcar apenas o calendário, mas a tua vida. Antes de Cristo e depois de Cristo é hoje. Você precisa receber esse amor de Deus, você precisa abrir o teu coração para isso, você precisa entender que você necessita desse perdão. Faz uma oração do teu jeito aí no teu lugar, diz assim com as suas palavras, diz: Senhor, eu me arrependo de ter vivido longe de Ti, eu me arrependo e eu quero viver perto do Senhor. Se de repente o que o Espírito Santo fala para você nessa noite é que você precisa aceitar as pessoas, que você precisa perdoar as pessoas, mesmo achando que elas não merecem, eu quero convidar você a tomar uma decisão não baseada em emoções, nem baseada na razão, mas baseada na fé, porque eu e você, pela fé em Cristo Jesus, temos o poder de perdoar. Por isso eu quero convidar todo mundo a ficar de pé nesse momento. Diz assim: Senhor, eu me arrependo de tantas vezes ter servido de juiz, ter julgado os outros,
ter deixado de perdoar, ter guardado ressentimentos, nessa noite, entendendo que o Senhor me amou e me perdoou, mesmo sem eu merecer, eu decido amar e eu decido perdoar aqueles que vivem comigo, perto ou longe, em nome de Jesus.